Queridas, tudo bem? Meu nome é Laine Valgas, eu sou jornalista, apresentadora da NSC TV em Santa Catarina, também sou neurocoach, especialista em hipnose clínica e em PNL. Estou passando por aqui para lhe fazer um convite muito especial, acompanhar a minha entrevista junto com essa turma querida do portal N1, onde eu vou ter a oportunidade de falar um pouquinho sobre a minha carreira como jornalista, a minha carreira na área da terapia, mas muito além disso, vamos falar sobre vida. E eu espero do fundo do meu coração que essa conversa venha a somar e muito na vida de vocês. Um beijo grande, eu estou te esperando, hein? Tchau, tchau! Seja bem-vindo, você que está chegando aqui na entrevista, tanto no Spotify como no YouTube, que está nos assistindo. Além, Paulo, boa noite, Laine. Boa noite, Valentim. Boa noite a você que nos acompanha aqui pelo portal Enem. Eu estou me sentindo muito honrada de ter sido uma das convidadas para esse bate-papo que vai falar sobre um pouco. E eu espero que esse nosso momento aqui venha a somar na vida de você que nos empresta esse tempo aqui junto de nós, ok? Gratidão, Laine, por esse momento que você está tendo aqui conosco. E tem uma pessoa que te considera muito, que você também considera ela demais, que é o Mário Mota, e ele gravou um videozinho para você com muito carinho. E daí, pessoal do N1 Entretenimento, prazer em falar novamente com vocês. Quero agradecer por todo aquele carinho que vocês me dedicaram na entrevista, na nossa live. E quero mandar um recadinho para minha querida Laine Valgas, que será entrevistada desta live de hoje por vocês. Eu contei um pedacinho de quando conheci a pequenina Laine indo até a Secretaria da Educação, que eu trabalhava com a mãe dela, Dona Dineide. Isso vocês já estão sabendo. E eu tenho a impressão de que vocês terão também uma belíssima entrevista hoje. A Laine tem se preparado muito para conversar sobre questões da vida, questões da mente, a ajuda especial que você pode oferecer a você mesmo para o crescimento pessoal e profissional. Aproveitem. Laine Valgas, seja bem-vindo. Esse pessoal vai te tratar muito bem, eu tenho certeza. Beijão. O Mário é muito encantador, né? Eu assisto o Mário desde que eu era pequena, né? De alguma forma, eu sinto que eu sonhava em poder trilhar um caminho junto com ele. E eu sou muito grata a Deus, a esse universo fantástico que me permite ter ao lado todos os dias. Agora, na pandemia, ele em casa e eu no estúdio, mas a distância não interfere nisso, né? Porque o Mário, ele é uma pessoa que ele marca a vida da gente, sabe? E ele marca sobretudo porque ele é uma pessoa que se importa. Ontem ainda a gente falava no refeitório, né? Todos os dias sai o relatório dos aniversariantes da NSC. Tu sabias, Valentim, que o Mário, ele liga para todos os aniversariantes do dia e quando ele está presente aqui, ele vai dar parabéns pessoalmente. Então, ela é uma pessoa que é um exemplo, é uma pessoa que para mim é de tudo um pouco, assim, ele é meio pai, ele é meio irmão, ele é meio tio, ele é meio vô, sabe? Então, assim, obrigada, Marinho. Eu sei que você passou por aqui também, que fez o maior sucesso, que as pessoas te adoraram, né? E não tem como não te adorar. Então, de minha parte, só gratidão, meu amigo. Te amo, assim, do fundo do meu coração. Ok, um exemplo para todos nós. E começamos aqui. Laine, a gente sabe que você apresenta o Jornal do Almoço aí em Santa Catarina, mas você nasceu aí em Santa Catarina. Pelo sotaque, parece muito que você nasceu em Santa Catarina. Sim, sim, Valentim. Eu sou nascida e criada em Florianópolis, né? Eu tenho 47 anos, então eu nasci na capital de Santa Catarina. Aqui a gente diz que eu sou manezinha, quem mora em Florianópolis é conhecido como manezinho da ilha, né? Eu sou a manezinha do continente, porque eu nasci no bairro Estreito, mas aqui nasci, me criei e tenho muito orgulho, né, de ter nascido nessa cidade, nesse estado. E saber que eu posso estar trocando uma ideia com alguém de lá do outro lado do nosso grande Brasil, de nós termos sotaques diferentes e falarmos a mesma linguagem, que é a da comunicação, da que toca a alma, da que faz bem, né? Então, eu sou muito grata por ter nascido exatamente onde eu nasci. Exatamente.
E aí, numa entrevista que os nossos telespectadores vão poder ver com o Mário, ele falou que te conheceu pequenininha, por causa que ele foi numa Verdade. secretaria da prefeitura e viu a tua mãe, e você chegou lá e disse que gostava de ver ele na televisão. E aí a gente queria saber como que você descobriu a tua vocação para o jornalismo. Então, o Mário é múltiplo, né? Eu acho que vocês já puderam notar que ele joga em todas as áreas, né? E quem vê o Mário nunca diria que ele é da educação física e professor de ginástica rítmica também, né? A minha mãe também é da educação e minha mãe e Mário trabalharam juntos quando eu era pequena. Então, ele me via sempre chegando na Secretaria de Educação aqui do Estado, onde os dois trabalhavam juntos. O Mário já trabalhava lá e na comunicação. E ele me via chegando pequena quando eu vinha da escola para o trabalho da minha mãe, para esperar minha mãe e a gente voltar para casa, né? E falando de quando eu descobri que eu queria ser jornalista, eu estudava numa escola chamada Colégio Nossa Senhora de Fátima, e toda sexta-feira nós tínhamos confissão para o padre. Eu tinha 13 anos, e num determinado dia da confissão, eu falei, não dava nenhuma chance do padre falar. Aí, quando eu dei uma respirada, o padre falou assim: minha filha, me diz uma coisa, o que você vai querer ser quando crescer? Na época, isso, sei lá, 40, quase 40 anos atrás, estava surgindo a profissão de processamento de dados, que hoje seria TI, né? Tecnologia da Informação. E o meu pai disse: minha filha vai fazer TI, que é a profissão do futuro. Então, meu pai disse: eu vou fazer. E eu respondi isso ao padre: vou fazer processamento de dados, que seria computação. E ele disse: olha, eu, se fosse você, pensaria um pouco mais e investiria em comunicação. E sabe quando alguém passa na tua vida, parece só para te dar um estalo, fazer cair uma ficha, depois você nunca mais vê, mas aquela pessoa foi muito fundamental na tua vida? Esse padre foi assim para mim, porque naquele dia me caiu a ficha que eu falei: ok, padre, então eu vou ser jornalista. E eu tinha 13 anos de idade. E se eu for olhar de 13 anos antes, e o que eu já fazia em casa, assim, a minha mãe é pedagoga, meu pai é técnico em eletrônica, mas os dois são da música, né? São do palco. A minha família sempre foi do palco. Desde pequena eu ia à missa com o meu avô para fazer a leitura final da missa. Eu brincava com aqueles pega-vareta de entrevistar a estante em casa. Eu sempre fui louca pelo programa do Chacrinha, então queria ser chacrete. Então, de alguma forma, a TV, o palco, a comunicação já faziam parte da minha vida, e aquele padre passou, eu ainda bem jovem, para me dizer que talvez aquele fosse o meu caminho. E quando eu decidi, minha família veio comigo, aprovou de cara, e lá se vão, então, eu estou agora formada, né, e em atividade, 27 anos de caminhada, em televisão e no jornalismo, e no meio desse caminho, eu decidi que o jornalismo não era só a minha praia, né, de 10 anos para cá, eu fiquei pesquisando onde é que estava um mestrado, um doutorado, eu sempre fui estudiosa, mas o jornalismo sempre me encantou tanto que parecia que me bastava, mas eu reconheço que é o estudo quem diferencia a gente na vida, e a gente precisa estar em constante evolução. Só que eu não encontrava no jornalismo nenhuma pós, nenhum mestrado, doutorado que fizesse meu olho brilhar, e eu sou movida ao que me faz o olho brilhar. Aí eu fui apresentar um evento da Sociedade Brasileira de Coaching, e eu vi muita gente se realizando, eu vi muita gente feliz, eu falei: isso faz parte de mim. Eu fui pesquisar, economizei dinheiro e pedi à direção da então RBS TV, que hoje é NSC TV, se eu podia trilhar uma profissão em paralelo ao jornalismo, sem prejudicar, só agregando, e eles desde o começo, né, eles me apoiaram muito, meus chefes foram meus primeiros clientes, e de lá para cá, eu já tenho 15 formações nessa área do desenvolvimento humano, então eu sou neurocoaching, life coaching, positive coaching, especialista em hipnose clínica, PNL, física quântica. Eu comecei a desenvolver uma profissão em paralelo ao jornalismo, que tem a ver com a comunicação, mas o que comunica com a alma. Eu quero, em paralelo à TV, eu tenho uma empresa chamada Rapport Comunicação e Coaching, eu viajo o Brasil, com palestras de motivação, de empoderamento pessoal, trabalhando com líderes, trabalhando com equipes, trabalhando com pessoas, despertando a autoestima, a automotivação. Então, eu sou muito grata porque o meu jornalismo, a minha curiosidade, o meu interesse por pessoas fez com que nascesse na jornalista uma nova profissional.
E eu sinto que cada dia mais que eu conheço um pouco mais, eu estudo um pouco mais, é isso que eu quero da minha vida, sabe? É o jornalismo junto com a comunicação que desperta nas pessoas a sua melhor versão. Exatamente. E também porque tem muita ligação, né? O jornalismo Tem. com... você está ligado realmente com a população por causa que o jornalismo é a voz da população na televisão, né? A gente É, está na mídia justamente para dar voz à população. com certeza. Desde o começo da minha profissão, sempre perguntavam o que eu queria ser, né? O que eu queria, qual era o legado que eu queria deixar depois que eu já tivesse uma longa estrada no jornalismo, né? É daquela pessoa que se importava com as pessoas. Eu sempre vibro muito quando eu sinto que o nosso jornalismo faz sentido para as pessoas, faz a diferença na vida dela, trouxe uma oportunidade, defender um direito, sabe? Para mim, ser jornalista é ser serviço, né? E ser terapeuta, como é minha outra profissão, é também ser serviço, fazendo com que a pessoa sinta que presente lindo é esse que a gente tem chamado vida e que, porque a gente não aprendeu a lidar com ela, a gente acaba jogando até fora sem saber. Exatamente. E aí, a gente queria saber também aonde foi que você estreou na televisão, no jornalismo, em qual emissora, e como você chegou até, na época, RBS TV. Então, eu comecei no ano que eu me formei, 1994, 8 de janeiro do ano de 1994, eu estreiei na Band de Santa Catarina, que aqui chamamos de TV Barriga Verde, né? Lá eu fiquei por 6 anos e passei, assim, pela apresentação. Eu comecei como repórter e fiquei 3 meses como repórter, depois eu passei a apresentadora do Jornal da Manhã, depois apresentadora do Jornal da Noite, editora-chefe do jornal, e o meu único posto lá foi como chefe de jornalismo nesses 6 anos que eu estive na Band, né? Aí no ano de 2000, abriu a TV Com, que seria como se fosse para a Globo, a Globo News, né? Que é a TV fechada da RBS TV. E como abriu vaga, eu vim fazer testes para, então, TV Com. Em junho de 2000, eu entrei para a TV Com e durante 11 meses eu apresentei um programa que é do meu coração, chamado Falando Abertamente. E ali eu fiquei por 11 anos, um programa diário, de segunda a sábado, onde nós conversávamos todos os dias sobre um tema diferente durante 1 hora. Então foi um programa que me veio muito como presente, porque ele era ao vivo, e o ao vivo sempre te dá um pouco mais de ensinamento, né, do como lidar com o imprevisto, do como lidar com o improviso. Então é assim, é por isso que é um programa, tudo eu guardo no meu coração, na verdade, né? Mas agora me veio falando abertamente e foi muito legal. E aí eu fui convidada para vir para a RBS TV, assumir a editoria-chefe e a apresentação do Bom Dia Santa Catarina. Então isso foi em 2001. 2001 eu comecei no Bom Dia Santa Catarina, onde eu fiquei por 6 anos, né, apresentando e sendo editora-chefe. Eu tive alguns colegas que apresentaram também o jornal comigo. E no ano de 2006 teve um projeto da RBS chamado Fala Santa Catarina, onde nós, na mesma época que tinha o avião do Jornal Nacional, que pousava em capitais diferentes, era uma época eleitoral, eu ia por terra, né? Então eu ia de carro, cada dia numa cidade diferente, foram 30 cidades, apresentando a cidade para o Estado, mostrando o que ela tinha de muito legal e no que ela precisaria melhorar, no que a gente podia apresentar para os candidatos o que aquela cidade estava mais precisando. Depois desse projeto, que foi ao ar no Jornal do Almoço, eu fui convidada para vir ao Jornal do Almoço lançar um quadro que tivesse esse teor, né, onde a gente visitasse os bairros da cidade, mostrando o que eles têm de encantador, mas também do que eles mais precisavam. Aí eu me senti, assim, muito privilegiada, porque aquilo ali para mim é jornalismo, sabe? Quando você vai ouvir as pessoas, entende do que elas estão precisando e, de alguma forma, é ferramenta para tentar resolver ou para tentar buscar, né? E ficamos com um quadro chamado Cidadão JA, durante muito tempo no jornal, e, ao mesmo tempo, eu já fazia o by da apresentadora. Eu apresentava um quadro e fazia o by da apresentadora. Eu tive outros quadros no jornal, como Missão Mudança, bom, foram vários, e há 13 anos, há 14 anos, mais ou menos, eu vim para a apresentação
do Jornal do Almoço. Primeiro éramos em 3 apresentadores, depois ficamos eu e o Mário Mota, e hoje somos em 3 novamente, eu, o Mário Mota e o Edson, que é o nosso correspondente das comunidades, aqui, sobretudo em Florianópolis, né? Então, resumindo, essa mais ou menos é a minha história. Eu fiquei 6 anos no Bom Dia Santa Catarina, e agora os últimos 14 no Jornal do Almoço. Pois é, e a gente tem um vídeo de você no Opa! Falando. Ei, vamos lá. De volta com o nosso Falando, e hoje conversando como prender e como perder um homem. Eu quero dividir com você agora um trechinho do filme que, de certa forma, inspirou a nossa produção para trazer este tema tão atual para o Falando desta sexta-feira, o nosso último Falando da série de 11 anos. Qualquer gato vira lata, olha só. Com um pequeno probleminha de áudio, daqui a pouco a gente volta conversando sobre isso. E enquanto qualquer gato não vira-lata não vem, a gente fala com os nossos vira-latas daqui. Não tem vira-lata aqui, não. Não, vocês não, meninas, jamais, tá? Não é com vocês, meninas, que eu estou falando. Eu quero mandar um beijo grande para a Conceição do Campeche. Muito obrigada pela sua ligação e por dividir o seu caso conosco, que não é lá muito fácil. A Conceição, meninos e meninas, ficou casada durante 32 anos. E ela foi trocada, segundo ela, por uma menina mais nova. Isso aconteceu há 6 anos e ela ainda não conseguiu se recuperar. Célia, vou começar contigo, que é a psicóloga nossa aqui do programa. Eu diria para... Eu, quando vejo esse vídeo, me dá aquele quentinho no coração, sabe, Valentim? Porque quando eu olho para esse vídeo e penso que 20 anos já se passaram daquela data ali, né? O cabelo compridão daquele jeito, né? E eu olho para aquela menina lá atrás e eu agradeço muito a ela por toda a garra que ela tem, sabe? Por toda a força de vontade dela, por ela ter me trazido até aqui, né? E por essa oportunidade linda que mais essa, né? Que a vida me deu de poder ter passado por esse programa. Eu celebro muito, assim, sabe? Cada passo, cada oportunidade que a vida me dá, porque não tem coisa melhor do que a gente ter um propósito e a gente seguir alinhado com ele, né? E cada passinho que eu dou, eu sinto que eu chego mais perto do meu propósito. Eu acho que essa vai ser uma busca para a vida inteira, mas eu me realizo. É aquela coisa que você olha e diz assim, eu amo muito fazer isso aqui, sabe? Pois é. E toda experiência que você passa pela vida, ela serve também para te dar aprendizado para o que você está vivendo hoje em dia, né? Muitas coisas que você viveu nesse programa, nos anos 2000, pode estar servindo para hoje, como experiência, né, na tua vida. Não, e me serviu pessoalmente, porque a gente falava de todos os assuntos, sobretudo da saúde física, mental, emocional e espiritual. Qual foi a outra profissão que eu escolhi para a minha vida? Exatamente tudo que eu tratava no Falando. Então, muitos dos terapeutas que passaram lá foram pessoas fundamentais para essa nova profissional aqui, entende? Para a Laine terapeuta hoje. Então, se a gente conseguir observar a vida com tudo que ela traz de bom para a gente vê que, no final das contas, tem muito mais coisa para agradecer do que para reclamar, viu? Uhum. E a gente vai ver um vídeo seu também, um pouco antigo, de uma chamada do Bom Dia Santa Catarina de 2003 e o encerramento de ano de 2011. A gente vai pôr agora no vídeo para a gente ver. Boa noite, você já ouviu falar em Neurocosmética? É a novidade em rejuvenescimento que acaba de chegar ao estado e que é destaque no Bom Dia de amanhã. Esses produtos, além de atenuar os sinais da idade, agem no cérebro dando uma sensação de bem-estar. Veja também detalhes da grande ação para profissionalizar pessoas que trabalham em entidades sociais e de voluntariado em Santa Catarina. E saiba quem são os 4 times que vão disputar o título de campeão estadual depois da rodada decisiva desta noite no Catarinense de Futebol. Até amanhã. Menal para Tubarão, Curitibano, Chapecó e Joinville. Conheceu um novo sistema de vigilância nas estradas da Serra Catarinense. 3 rodovias estaduais estão sendo monitoradas por radar fotográfico. Viu que na capital os radares podem voltar a funcionar ainda em outubro. A prefeitura vai analisar se as empresas têm qualificação técnica para instalar e manter
você ainda, dificuldades encontradas pelas micro e pequenas empresas. O setor corresponde a mais de 99% dos quase 6 milhões de negócios formais existentes no Brasil. A greve dos Correios pode terminar ainda hoje. Uma audiência de conciliação está marcada para esta tarde em Brasília. E o Tribunal Superior Eleitoral pode votar hoje a cassação do prefeito da capital, Dário Berger. O dia de hoje termina aqui. Obrigada pela companhia de sempre. Uma excelente terça-feira para você. Um ótimo dia. Até amanhã, 6h30 da manhã. Santa Catarina. Oferecimento Out of Prime Residência. Sua vida merece esta conquista. Construção. Laine, e aí você está falando, você passou de toda a sua experiência, tanto no jornalismo como também na terapia, e dentro do jornalismo, quais foram os eventos, não, pode ser apenas não em Santa Catarina, mas também no país inteiro, que você cobriu e que mais te marcaram? Na verdade, como o meu tipo de jornalismo é o que está mais voltado ao humano, às pessoas, tudo que mais marcou a minha vida é o que teve esse envolvimento. Então, nós tínhamos... a gente teve aqui casos de crianças, sobretudo, sabe? A gente acompanhou o caso do João Vitor e da Tatiana. O João Vitor é um menino que foi diagnosticado com câncer de fígado, e ele precisava de uma doadora urgente, e senão ele ia morrer, e aquelas coincidências da vida fizeram com que os dois se encontrassem, e a Tatiana tinha 6 meses para emagrecer 30 quilos para poder fazer essa doação para o João Vitor, né? Então, nós acompanhamos essa história do começo ao fim, né? Quando ela fez a doação, quando ele recebeu, e até hoje a gente acompanha o João Vitor. Poucos dias atrás, no TBT do NSC Notícias, né? Eu falei sobre esse caso. O João já está com 11 anos, na época ele tinha 5 aninhos. Então, assim, marcou demais a minha vida por saber o quanto a gente, de alguma forma, ajudou, mobilizando as pessoas em oração, mobilizando as pessoas em energia boa para que tudo aquilo desse certo. Foi uma comoção nacional, porque a nossa equipe Globo também chegou junto para acompanhar esse caso, e acabou indo para o Fantástico e nacionalmente, enfim, esse foi um caso que me marcou muito. Mas os pequenos casos, né, eu também tenho uma coluna no jornal, no NSC Total, no nosso blog da NSC, e assim, todos os dias eu tenho histórias inspiradoras para marcar, né? Eu lembro muito de uma menina que a gente também foi falar sobre doação de medula, e a Raíssa era o nome dela. Eu fiquei acompanhando a Raíssa durante um tempo no hospital infantil aqui, e aí teve um dia que ela falou assim: ai, tia Laine, eu queria tanto comer arroz, feijão e batata frita de um determinado restaurante, né? E eu lembro hoje, como se fosse hoje, assim, que no ano novo, eu fui nesse restaurante, tive que esperar a praça de alimentação abrir, porque era feriado. Eu levei no hospital infantil essa refeição para ela, e assim, acho que 2 dias depois a Raíssa faleceu, sabe? Então, assim, ela ficou marcada demais na minha vida como guerreira. Os nossos telespectadores, eles nos ensinam muito, sabe, Valentim? Eles não são só pessoas que ligam a TV do outro lado e acompanham uma notícia, né? Para mim, eles são parceiros de vida. E, assim, via de regra, todos os dias, eles me trazem muitas mensagens, né? Hoje mais com rede social. Então, assim, durante o jornal, tá chegando mensagem para mim via Instagram, via Face, via WhatsApp. De vez em quando, nos intervalos, eu dou uma olhada para pelo menos poder responder. Eu procuro interagir bastante. Tanto eu quanto o Mário, a gente recebe os telespectadores, e o Edson também, né? Aqui na emissora, quando eles querem conhecer. E isso é que marca, sabe? Eu nem falo de grandes eventos. É claro que a gente se solidariza quando tem um furacão, quando tem um ciclone, que a gente vê famílias sofrendo, né? Tem muita coisa em 27 anos para marcar. Mas eu te diria que todos os dias o telespectador me marca, e via de regra positivamente de alguma forma, viu?
O jornalismo tem essa função. Não basta você ser apenas um comunicador, você precisa sentir o que a população está sentindo, para o que você está comunicando ser realmente verdadeiro, você sentir o que a população está sentindo. É a palavra que virou moda na pandemia, né? A empatia, né? É a capacidade de se colocar no lugar do outro, sentir a dor do outro e sentir a felicidade do outro também. Então, a gente fica muito de parceiro, né? Quando eu entro no ar ao meio-dia ali, eu entro com um objetivo principal de verdade de ser companhia para quem está assistindo a gente, né? Não só de ser uma propagadora de notícia. Eu quero estar junto ali, sofrendo, sorrindo, celebrando, né? Me indignando, como o nosso telespectador estaria, entende? E nessa época de pandemia, justamente pelo fato de você, eu digo que absorver o que está acontecendo no mundo, porque você é uma comunicadora, você é uma apresentadora, você vai acabar absorvendo o que está acontecendo no mundo. Como é que está sendo apresentar um jornal no meio de uma pandemia, noticiando mortes por causa dessa doença terrível todos os dias? Eu vou te dizer que essa minha profissão em paralelo, ela me ajuda bastante, sabe? Porque é quando eu consigo conhecer bem a Laine, entender como ela funciona, e saber como é que eu lido com as minhas emoções. Então, de alguma forma, eu não sei se blindagem é a palavra certa, mas eu sou obrigada a criar alguma forma porque senão você adoece, né? E mais, né, entrar no ar, porque assim, se eu não quero que faça mal para mim, eu não quero que faça mal para quem está em casa, eu preciso informar, mas como informar sem deprimir quem está no outro lado, sabe? Porque às vezes, sem querer, a gente acaba perdendo a mão, né? Vai muito na manchete do número de mortos e mortos. Teve um dia que eu perguntei, será que a gente precisa todos os dias começar com o número de mortos, né? Todo mundo sabe que tem gente morrendo, então é a forma de comunicar. Tudo na vida é a forma de falar, né? E deixando claro para o telespectador que ele precisa escolher um meio de comunicação, um telejornal, um jornal impresso ou online, que ele confie, que ele se informe todos os dias, porque informação é poder, né? E que ele não fique mergulhado só vendo notícia ruim o dia inteiro, porque a saúde emocional dele não vai resistir. E a nossa imunidade emocional, ela é a base da nossa saúde física, mental, espiritual. Então, a gente precisa estar com nossa imunidade emocional em alta, e para isso eu não posso estar me conectando o tempo inteiro em notícia ruim, né? Por isso a nossa responsabilidade, né? De pensar em quem está do outro lado assistindo a gente, e de entender que são seres humanos que não podem ser massacrados com manchetes de sangue. Isso não é justo, né? A gente vai estar levando energia ruim para as pessoas, e não é para isso que eu me acordo todos os dias, né? Eu me acordo para informar, tem notícia boa, tem notícia ruim. Como é que a gente dá a notícia ruim? Eu acho que esse é o nosso grande desafio, viu? Uhum. E agora a gente vai ver um vídeo de um encerramento do Jornal do Almoço de 2013. Também tem dois, um de 2015 e um de 2017, acredito que ainda na época da RBS TV, aí em Santa Catarina. A gente vai ver agora. Mais um corte. Acho que não precisamos acrescentar mais nada, né? Não vamos ficando por aqui? Vamos embora. O Jornal do Almoço está terminando. O primeiro fim de semana do inverno está aí, batendo na porta. Já estamos no inverno e voltamos só na próxima segunda-feira. Não, você volta amanhã. Exatamente, eu volto amanhã. Exatamente. Segunda ao meio-dia eu tô de volta, mas amanhã o Rafael tá aí com o Jornal do Almoço para você ao meio-dia. Até lá. Você descansa, amanhã eu tô aqui. Até amanhã. Então, Laine, qual é a sensação de trabalhar junto com uma equipe tão qualificada como a da NSC-TV, junto com o Mário, com o Fabiano, com o Fará, com a Eveline, esse pessoal todo junto, como vai trabalhar com eles?
Então, eu vou te dizer que é presente de Deus, né? E eu vou além, sabe, Valentim? Porque você está falando, claro, não tem como falar diferente das pessoas que aparecem na TV. Mas eu quero valorizar aqui todo o mundo de gente que por trás das câmeras, nos bastidores, são a nossa base, né? Então, eu sou muito grata, em especial, à equipe do Jornal do Almoço, que é a equipe com quem eu trabalho diretamente, né? O Faraco e a Eveline têm a equipe do Bom Dia, eu e o Mário e o Ed do Jornal do Almoço, o Fabiano tem a sua equipe do NSC Notícias. É claro que a gente se conversa, a gente se encontra, a gente troca, um jornal passa a bola para o outro, então isso é muito forte, mas ali a equipe de edição, sabe? Que fica preparando o jornal, e que, assim, as pessoas não imaginam o que acontece antes e durante um jornal no ar, né? É muita coisa em jogo, e se não tem uma equipe coesa, que se entende, que fala a mesma língua, que se não fala ainda assim procura se entender, e uma equipe que é talentosa, sabe? Uma equipe que me inspira porque tem os mesmos princípios que eu tive lá em casa, sabe? De olhar para o outro. A gente tem um compromisso muito sério com quem está do outro lado da tela, né? É claro que a gente não consegue agradar todo mundo, fazer 100% como todo mundo gostaria, mas se uma coisa eu posso, assim, colocar minha mão no fogo sem me queimar. É assim que a equipe, ela tem um propósito muito intenso de levar o correto, o verdadeiro, o melhor, e aquilo que vai ajudar o telespectador do outro lado, sabe? Pelo menos ajudar a pensar. Tem gente que diz assim, mas por que vocês dão notícia ruim? Assim, porque a vida não é só feita de notícia boa. Eu reconheço que, por vezes, e aí eu falo de todas as emissoras e todos os meios, a gente acaba exagerando naquilo que não é tão bom, porque antigamente isso dava audiência, mas não dá mais. As pessoas estão acordando, graças a Deus, né? E hoje elas desligam a TV quando não tem coisa boa, né? E é um aprendizado que a gente tem que ter. Como é que a gente fala sobre alguma coisa ruim que está acontecendo para preservar a tua vida, para que não aconteça com você, para que você pense mais no assunto, de repente, por exemplo, feminicídio, né? Não tem como não falar em feminicídio. A gente precisa acordar as famílias, as mulheres, para saberem que elas não podem levar uma vida dolorida e violenta para o resto da vida, que isso tem que ser denunciado, ou que seja maridos que sofrem com suas mulheres, não é só um lado, são os dois, né? E a gente precisa dessa notícia, mas como é que eu dou essa notícia sem ficar um feminicídio 2, 3, 20, 40 e ser mais um, sabe? Como em determinado momento da pandemia parecia que era mais uma morte por coronavírus e o cérebro acaba se acostumando que morrer é normal, por isso é normal e não é. Então, o nosso desafio é aprender a se comunicar. O nosso desafio é estar na alegria e na tristeza, mas de uma forma muito honesta e muito legal. E eu faço parte de uma equipe que, graças a Deus, tem muito esse princípio. A gente pode não acertar todos os dias, mas que a gente tenta. E isso já é um bom começo, né? Uhum. E né, nessas épocas, inclusive, essa pandemia foi até um gatilho para a propagação das fake news, né? Sim. E aí a gente queria saber como é que vocês estão lidando, o que vocês fazem para combater essas fake news. E o que tu acha do papel do jornalismo, que é fundamental nessa época de pandemia e também das fake news? Olha, nós temos aqui na NSC, como um todo, NSC Comunicação, um projeto chamado Fato ou Fake, que também é da Rede Globo, né? Então, nós temos os nossos colegas jornalistas que ficam só especializando o que é fato, o que é fake, para mostrar para as pessoas que não é tudo que chega até elas é verdade, né? Porque hoje qualquer pessoa se intitula jornalista e o que ela coloca vira verdade se a gente começar a multiplicar. De nossa parte, o que a gente faz todos os dias é esclarecer para as pessoas o quanto isso pode ser venenoso para a própria vida, para a vida de quem o cerca, para a vida dos seus filhos, né? O quanto as fake news, elas tiram a gente do foco da vida, o foco da solução, e o quanto pode ser um abismo para todos nós. E nesse sentido, o papel de um jornalista é defender que a gente estudou muito tempo
para poder passar informação com qualidade, com fonte honesta para você. Então, não tem por que você ficar se confiando, desculpa, em qualquer pessoa que manda qualquer coisa para você, e o pior, multiplicar isso, né? Esse é o crime. Devia ser considerado crime multiplicar a notícia assim, sabe? Eu fico assim, até um pouco brava, e fiquei numa edição, eu acho que vocês têm essas imagens aí, em que as pessoas estavam trabalhando com um assunto sério e brincando de fake news, e chegou no meu grupo da família isso, sabe? Eu acho que a gente tem esse vídeo aí, hein, Valentim? Sim, a gente tem. E a gente vai ver agora esse vídeo, você se revoltou e com razão. Acho que foi um dia depois da OMS declarar a pandemia do coronavírus. Se eu não me engano, foi no dia 11 de março. Pronto, mais um corte. E aí, agora você fala, né, sobre esse vídeo. Como é que Tá. foi lá, a revolta. Olha lá. Já tá gravando, eu posso seguir? Sim. Então, Valentim, nesse dia eu fiquei assim, brava de verdade, porque estava acontecendo na minha família. Era o meu tio que estava multiplicando uma notícia que no meio do jornal eu li, assim, no intervalo do jornal eu sempre dou uma olhada no celular, porque os telespectadores têm do WhatsApp, boa parte tem, assim, muitos têm, não boa parte, né? Mas, e aí chega muita coisa, de repente é uma informação que chegou, então no intervalo eu olho. E quando eu olhei no grupo da família aquela informação, eu fiquei muito preocupada. E aí eu apavorei, já falei para minha chefe, e quando eu cliquei na informação, estava ali o Tiririca dizendo que era mentira, bestado. Eu fiquei muito brava, porque, assim, as pessoas são guiadas por manchete, entende? Elas não leem a matéria inteira, elas não clicam, chegou a frase, aconteceu isso, ela multiplica, aconteceu isso, e ela às vezes não clica para ver que é uma coisa do tipo, eu não cliquei, na pressa eu não cliquei, e apareceu ali uma notícia como sendo do G1, eu acreditei que era, e era uma brincadeira, então ali eu fiquei de verdade muito brava, muito brava. Uhum. E essa parte da entrevista foi falando sobre a tua carreira jornalística, né? Mas a gente sabe, você já falou agora na entrevista, que você também tem outra carreira como terapeuta. A gente queria saber com mais detalhes como que isso aconteceu, como que você está desenvolvendo, se você pretende continuar com essa carreira. A gente quer saber mais dessa tua carreira como terapeuta também. Então, Valentim, é outra profissão que me faz meu olho brilhar, mas assim, no começo eu achei que eram coisas separadas, né? Mas hoje eu vejo que no meu jornalismo, às vezes, a terapeuta está agindo, e na minha terapia é a jornalista que está com a curiosidade, querer saber mais o que acontece, como é que eu posso, por exemplo, reportar para as pessoas, que é o trabalho de um repórter, traduzir para as pessoas como a tua mente funciona. Por eu ser repórter, isso já me facilita um pouco para traduzir para você e, de repente, fazer você entender. Então, na verdade, eu sou muito feliz porque as duas profissões, elas trabalham juntas, né? Eu tenho meu expediente na TV e quando eu saio, eu vou das 8 até as 4 da tarde, né? E quando eu saio da TV, eu vou para a minha empresa, que meu marido é meu sócio nessa empresa. Meu marido é especialista da área da saúde, né? E desde quando nós nos conhecemos, apenas como amigos, eu já vinha começando nesse caminhar do coaching, né? Trabalhando muito o mental, o emocional, a comunicação, e ele já vinha nesse caminho trabalhando a saúde. Então, nós resolvemos juntar os dois trabalhos e formatar. Pode ser assessoria, pode ser workshop, pode ser palestra, né? Então, a gente lida com o mais variado tipo de público, né? Eu falo de autoestima para criança, para adolescente, para adulto, para velhinho, para bem idoso, né? É muito incrível. O que o jornalismo me ajuda demais nisso? É a forma de falar? Porque eu não consigo falar, por exemplo, de autoestima para uma plateia de caminhoneiros, a mesma coisa que eu falo para manicures, como já aconteceu, numa mesma semana, né? Então, a gente entende que eu posso falar sobre a mesma coisa, mas a forma de comunicar, de tocar o coração acaba sendo diferente, né? E aí, na pandemia, a gente estava preparado aí antes de tudo começar para viajar ao Brasil com as nossas palestras, e claro, empolgados, e aí vem a pandemia e diz, olha, vai ter que adiar. Mas eu não entendi como cancelar, eu entendi como adiar, eu entendi do tipo assim, olha, vou aproveitar esse momento para estudar mais, para deixar o meu trabalho ainda melhor,
para encontrar formas de propagá-lo que eu não estava utilizando, porque eu dizia que eu não tinha tempo, né? E aí nós começamos a fazer as nossas palestras online. E eu dou aula, né? Eu também sou professora de pós-graduação na área de comunicação e coaching em duas faculdades aqui de Florianópolis, e a Univale e o Sesusc, da Grande Florianópolis. E eu comecei a dar aula também pelo online. Então, assim, essa pandemia me trouxe a oportunidade de levar o meu trabalho de outras formas que eu não conhecia. Então, eu acho que quando tudo isso acabar, essa parte online vai me fazer o que eu estou fazendo agora contigo aqui, né? Eu estou conversando com uma pessoa que está do outro lado aqui do Brasil. A gente está interligado por um mesmo propósito e é assim que eu me sinto, né? Eu agora estou me especializando em falar também com pais, sabe? Tentando compartilhar com eles como se tornar um pai e uma mãe melhor quando eu aprendo a me comunicar com a minha criança interior. E é um trabalho que tem sido assim, desculpa, a bateria tá terminando aqui, mas eu já dei um jeito. E assim, está sendo muito, muito, muito especial, porque daí o público da palestra também é o público da TV, os dois estão juntos, então no final das contas eu estou muito feliz, porque não tem nada separado. Está todo mundo numa só e numa pessoa que entende que quanto mais aprende, mais quer aprender. E eu estou sentindo, né, no coaching tem uma frase que diz assim, pequenos passos, grandes avanços. Eu não tenho nenhuma pressa, eu quero saborear bem esse caminho, sabe? Eu quero entender, né? E eu coloco muito nas mãos de quem me guia, né? Você pode chamar de Deus, de universo, para mim é Deus, e o universo, né? Que me guiam por onde eu for útil, né? Eu entendo que todos nós viemos aqui por uma missão especial e única, né? Nem melhor nem pior um que o outro, mas cada um tem a sua missão muito, muito especial, o seu propósito, e eu só peço a esse universo que eu esteja cada vez mais sintonizada com o propósito que eu vim cumprir aqui, para quando eu não estiver mais aqui, eu pelo menos seja lembrada como alguém que deixou sua marca, né? Não para ser mais ou menos do que ninguém. Eu não preciso nem eu ser lembrada, mas que a obra fique, e que a obra ajude muita gente. Aline, você vai ser lembrada eternamente. Como você falou, são duas coisas totalmente que conseguem trabalhar juntas uma da outra, o jornalismo e também a terapia. A gente está precisando muito também nessas épocas que trabalhem as duas coisas juntas. E a gente agradece demais pela tua disposição para falar com a gente. Muito obrigado. Você, igual com o Mário, foi uma sensação única, uma experiência única que eu vou guardar para sempre. Vou lembrar muito dessa tarde. Conversando aqui com você. Puxa, obrigada. Obrigada a você, a sua equipe tão carinhosa, né? Eu sei que a gente demorou para marcar essa data, e eu sou muito grata também por vocês entenderem que a nossa dinâmica, né? Como a internet facilitou muito, a nossa demanda também nesse sentido acabou aumentando demais. A gente adora estar com todas as pessoas que curtem o nosso trabalho, que querem conversar com a gente, mas a gente é humano, né? E que bom que a gente conseguiu encontrar esse tempo aqui para bater esse papo. Eu agradeço a vocês demais, isso deixa o coração da gente com aquele quentinho gostoso, do tipo assim, ai, como vale a pena, né? E assim, mesmo à distância, a gente está junto, e naquilo que vocês precisarem, eu vou estar sempre aqui. Um beijo para vocês, a tua produção, todo esse pessoal querido que está acompanhando a gente aqui, seja na gravação, seja ao vivo, enfim, no que precisarem, quiserem me encontrar um pouquinho mais, @LaineValgas no Instagram, eu estou lá às ordens. Obrigada, viu, Valentim? Muito obrigado, Laine. A gente deseja muito sucesso para você por vários anos aí no Jornal do Almoço, também na terapia. Muito sucesso para você, Laine. Muito obrigado. Obrigada, queridos. Fiquem com Deus. Uma boa noite e até a próxima.